Hello, it's my pleasure to have the chance for us to imagine together now, over the next few minutes, a world without orphans. Olá, é o meu prazer que a gente possa imaginar juntos nos próximos minutos um mundo sem órfãos, Where we believe and know it's possible for children to thrive, families to be strong, and churches to be engaged. Nós acreditamos que é possível crianças prosperarem, famílias serem fortes e igrejas serem engajadas. I know this is possible because I have seen it personally in my own life. Eu sei que isso é possível porque eu experimentei isso pessoalmente na minha vida. Here you see a picture of our family about 10 years ago. Aqui você vê uma foto da minha família há uns 10 anos. And it was kind of a hard time because we had 10 teenagers. E foi um pouco difícil porque nós tínhamos 10 adolescentes. We had adopted 8 of them from residential homes when they were between the ages of 7 and 14. Nós adotamos 8 deles de acolhimento institucional quando eles tinham entre 6 e 14 anos. And of course, as a mother, I wondered, and I worried, will any of them struggle with serious problems like drug addiction or pregnancy? E claro que como mãe, eu me preocupava e questionava se algum deles iam ter problemas sérios como droga-adição ou ficarem grávidas. And in fact, some of them did struggle with some of those problems. E o fato é que alguns deles realmente tiveram alguns desses problemas. But others of them excelled in academics or excelled in sports. Mas outros deles tiveram muito sucesso academicamente ou em esportes. But what I learned was that the most important thing, what matters most, is that all of them know that my husband and I will always love them. Mas o que eu aprendi é que aquilo que é mais importante é que todos eles sabem que eu e meu marido nos amam. We would never give up on them. Que nós amamos a eles e que nós nunca iremos desistir deles. And we would always try to see the best in them. E que nós sempre tentaremos enxergar o melhor deles. So now I'll show you how our family looks today. Agora eu vou mostrar uma foto da nossa família hoje. Not quite today because now we have 10 grandchildren and 10 children. Não é exatamente como está hoje, porque hoje nós temos 10 filhos e 10 netos. And I have learned that unfailing love is unfailing. E eu aprendi que o amor que nunca falha realmente nunca falha. And so I'm really thankful. Yes, they have some problems, but generally they are all doing very well. E eu sou muito grata, porque sim, eles têm alguns problemas, mas no geral eles estão muito bem. A world without orphans starts with loving the children closest to us and those that God invites into our families. Um mundo sem órfãos começa amando as crianças mais próximas a nós e aquelas pessoas que Deus convida para dentro de nossas famílias. You saw already the video, the World Without Orphans video of the river of orphanhood and vulnerability. Vocês viram no vídeo do World Without Orphans o rio da orfandade e da vulnerabilidade. And in that video, we saw the river becoming a river of life. E naquele vídeo nós vimos aquele rio se transformar no rio da vida. I shared a little bit about that story personally. Now I'm going to share about it professionally and also in the World Without Orphans movement. Eu compartilhei um pouco dessa história pessoalmente, agora eu vou compartilhar profissionalmente e dentro do movimento World Without Orphans. So over the next few slides, I'll share a little bit about what World Without Orphans does. Então, nos próximos slides, eu vou compartilhar um pouco do que a organização faz. Who we are.
quem nós somos and where we serve. e onde nós servimos. So first of all, who are we? We are a group of national leaders, particularly leaders in the faith community, the business community, and the government, who collaborate to call and equip other leaders to solve our own orphan and vulnerable children's crisis. Então, quem nós somos? Nós somos grupos de líderes nacionais de fé, de negócios e do governo que colaboram para resolver a questão da orfandade e crianças vulneráveis. Some more specific details are on the right. We will not focus on those this morning. Alguns detalhes estão na coluna da direita, mas nós não iremos focar nessa coluna agora. So let's talk a little bit about what do we really mean by orphans and vulnerable children. Então, vamos conversar um pouco sobre o que nós realmente queremos dizer quando falamos em órfãos e crianças vulneráveis. We really are talking about three different groups of children. Na realidade, estamos falando sobre 3 grupos distintos de crianças. First is the child who is legally an orphan, who has had one or both parents die. A primeira é a criança que legalmente é órfã, aquela em que ambos ou um dos pais morreram. The second group are groups who are often recognized as social orphans. O segundo grupo é um grupo de crianças que são reconhecidas como órfãs sociais. These children are children who often live in residential homes or orphanages. Estas são crianças que vivem em acolhimento institucional ou orfanatos. And many times the majority of children there are there because their families are suffering from addiction or abuse or neglect or poverty. E são crianças que estão ali porque muitas vezes os pais estão batalhando com drogadição, pobreza ou abuso. And then the third category we think of as children with an orphan spirit. E o terceiro grupo, nós falamos de crianças com um espírito órfão. Or an orphan heart, we could also say. And it's children who live at home with parents or relatives, but are suffering ongoing abuse and neglect or exploitation within their own families. Então, são crianças que estão vivendo em casa com a família, mas estão sofrendo por causa de abuso, negligência ou exploração. We know how to make a difference and really reverse these serious crisis situations for children in all 3 of these categories. Nós conhecemos e sabemos como fazer uma diferença para reverter o quadro das crianças nos 3 grupos, nas 3 categorias. So let's talk a little bit about the reach of World Without Orphans. Então vamos falar um pouquinho sobre o alcance do World Without Orphans. In 2016, when World Without Orphans was first launched, there were about 10 countries where we particularly were seeing collaboration across government, business, and church communities to work to take care of all the orphans. Em 2016, quando nós lançamos o WWO, nós vimos colaboração em 10 países entre líderes de igrejas, de negócios e de governos para fazer uma diferença nessa área. And just 8 months ago, at the end of 2019, we are seeing a number has grown to 38 countries with national movements and 47 additional countries where a World Without Orphans movement is in the process of beginning. E apenas 8 meses atrás, em 2019, nós vimos esse número crescer e temos agora movimentos do WWO em 38 países e também em 47 países onde estão se formando esses movimentos. Brazil has really been on the forefront of leadership for World Without Orphans in Latin America, and we're excited to be together today with you. O Brasil está na frente da liderança do WWO na América Latina e por isso estamos muito empolgados de estarmos
juntos. But there's also another problem that we can't ignore. Mas também temos outro problema que não podemos ignorar. And I think probably a lot of you have looked at this website from Johns Hopkins University about the coronavirus cases spread globally. E eu creio que muitos de vocês devem ter já visto esse site da Universidade de Johns Hopkins sobre como o Covid-19 tem se espalhado globalmente. You might be thinking, why is she talking about coronavirus? I thought we were talking about orphans. Você pode estar pensando, por que ela está falando do coronavírus? Eu achei que o tópico era órfãos. Well, because so many people are dying from coronavirus, the number of orphans is increasing. Mas é porque tantas pessoas estão morrendo por causa do coronavírus que o número de órfãos está aumentando. And also because there's so much neglect and abuse in families, the number of children who are inside of their homes but suffering abuse is also increasing. E também porque há tanta negligência e abuso dentro de famílias que a quantidade de crianças sofrendo por negligência e abuso enquanto estão dentro de casas, nesse momento também está aumentando. So if you look at this map, it's about a week old because I sent it when the slides were translated there. Esse mapa eu enviei há uma semana atrás, porque foi quando foi traduzidos os slides. So now, when the map was translated, Brazil was number 8, but now Brazil has moved into 3rd place with the global cases of coronavirus. Então, quando esse mapa foi traduzido, o Brasil estava em 8º lugar, mas agora o Brasil está em 3º lugar de número de casos de coronavírus. And so, honestly, as I've been thinking and praying about this talk, I have found myself feeling sad and sometimes crying as I'm just imagining the number of families affected. Então, enquanto eu estava orando e pensando sobre esse slide, eu estava chorando, pensando na quantidade de crianças e famílias dessas pessoas. And one of the reasons is because we do know, as I was mentioning, that domestic violence and abuse of children is increasing in the middle of this pandemic. E um dos motivos é porque nós sabemos que o número de casos de violência doméstica estão aumentando durante essa pandemia. But there's something else that I think is really important to recognize. Mas também tem outra coisa que eu acho que é importante reconhecermos. And that is just 2 months before this pandemic started in Brazil, E há 2 meses antes de começar essa pandemia no Brasil, there was the huge gathering in 3 different stadiums of the Send. houve um grande ajuntamento em 3 estádios diferentes chamado The Send. And in these gatherings, there was the commitment of many people to care for orphans and vulnerable children in your own country. E nesse ajuntamento, muitas pessoas se comprometeram a cuidar de órfãos e crianças vulneráveis nos seus países. I'm sure some of you who are on this webinar were in one of these events. Eu tenho certeza que alguns de vocês nessa conferência participou desse evento em um dos estádios. And I think that we can be confident that there are going to be people who are equipped and called, people like you on the phone, to make a difference, particularly in this time of crisis for your country. E eu creio que muitos de vocês serão equipados e chamados a fazer uma diferença no seu país durante este momento. So even though the picture on the right of some of the graves in Amazonas made me feel very sad when I saw it, Então, apesar da foto da direita, das pessoas representando as pessoas que morreram no Amazonas, apesar da foto ter me feito ficar muito triste, I also was thankful that already people are being called and prepared, people like you, and equipped
to be people who really are known to show love and support and professionalism and compassion in this time. Eu também me senti muito grata que pessoas como vocês estavam sendo chamadas para ter amor, empatia, profissionalismo, para cuidar de órfãos e crianças vulneráveis neste momento, neste tempo que estamos vivendo. And I would say exactly the same thing is true in our own country, the United States, where we have this problem worse than any other country in the world. E eu diria que é a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, onde nós temos esse problema mais do que em qualquer outro país no mundo. So let's talk a little bit about the World Without Orphans roadmap. Então vamos falar um pouquinho do roadmap do World Without Orphans. This gives us the path to follow in a crisis and beyond the crisis for helping children thrive and develop well in loving and safe families. Então, isso aqui é o caminho para seguirmos durante a crise e pós-crise para crianças viverem e crescerem bem em famílias saudáveis e seguras. There are 4 essential foundations for active engagement shown here on this logo. Aqui temos 4 pilares principais para o engajamento ativo. Aqui no logo você consegue vê-los. The first one that we'll talk about is strengthening collaboration. O primeiro que vamos falar é sobre fortalecer a colaboração. Shown here in the blue. Você consegue ver em azul. And so often the problem and the challenge is that there's only isolated impact of efforts to solve the orphan crisis because organizations do not collaborate. Frequentemente, nós vemos um impacto isolado de combater o problema de órfãos e crianças vulneráveis, porque as organizações não colaboram entre si. You can read later a lot of the characteristics of what is typical, but often organizations have as their main goal to help their own organization grow in funding or impact. Depois vocês podem ler mais detalhes, mas muitas vezes as organizações têm como objetivo principal que eles mesmos podem crescer em impacto e também nos recursos. And there's often not adequate collaboration between organizations and governments. E muitas vezes a colaboração entre governos e organizações ela não é adequada. So you see all these little arrows headed in different directions and there's no real progress forward together. Portanto, você vê setas indo em várias direções diferentes e o progresso juntos em uma direção só, isso você não consegue ver. But here, on the other hand, you see what happens with the collective impact model. Aqui você consegue ver o que pode acontecer com o modelo de impacto coletivo. This is the paradigm from which World Without Orphans works. Esse é o paradigma que faz funcionar o World Without Orphans. So together, we are a movement of collaborative organizations and individuals moving in the same direction. Então, juntos, nós somos um movimento de pessoas individuais e organizações andando juntos em uma única direção. And our aim is to help strengthen families for orphans and vulnerable children in the nation. E o nosso objetivo é ajudar a fortalecer famílias para crianças órfãos e crianças vulneráveis na nação. So this means priority number 1 is the collaboration. Então isso significa que a primeira prioridade é colaboração. And priority number 2 is our own organization. E a segunda prioridade é a nossa própria organização. I'm so excited about all of On Guard being together for this meeting. Eu estou tão empolgada que toda a Angad está aqui juntas nessa reunião. Just the fact that you're all together says to me that you're trying to head in the same direction. O fato de vocês estarem todos juntos diz a mim que vocês estão tentando andar na mesma direção. Well done. Muito bem. So here is the roadmap to become a country without orphans. Aqui
está o roadmap, o mapa, para nos tornarmos um país sem órfãos? So we've seen that typically a country will go through these different steps, but in different directions. Então, nós temos visto que diferentes países passam por esses mesmos passos, mas em direções diferentes. There will be strategic thinking, for example, preparing to Haverá, collaborate, haverá, por exemplo, um pensamento estratégico, a preparação para a colaboração, raising awareness or equipping in best practices, conscientização ou equipando nas melhores práticas, engagement along with the government of the church, engajamento junto com o governo e da igreja. and we see that when all of these steps begin to work together, we see a lot of progress made on behalf of the children and the families in the country. E nós vemos que quando todos esses passos funcionam juntos, vemos um grande progresso em prol das crianças vulneráveis e órfãos daquele país. So let's go on to the second foundation, accelerating intervention. Então vamos passar para o segundo fundamento, que é acelerar a intervenção. Remember from the video, this is lifting children out of the river and putting them who are about to drown and putting them in safe and loving families. Então, lembrando do vídeo que isso significa tirar as crianças do rio que estão prestes a afundar e colocá-las em famílias seguras. Here we see an illustration of what this looks like. Aqui nós vemos uma ilustração disto. And the main message is that all of us can do something. E a mensagem principal é que cada um de nós pode fazer alguma coisa. We can either help reunify children or help families foster or adopt or support families who do any of those three things. Nós podemos ajudar na reintegração da família, podemos ajudar famílias a acolher ou a adotar ou até apoiar as famílias que estão fazendo já essas coisas. So you see in the middle of the circle a family who has adopted a child. Então, no meio do círculo, você consegue ver uma família que adotou uma criança. But maybe this child is struggling with emotional problems or control of anger, and the mother and father are working, and they also need to give help to the other child. So the family needs support. Então, talvez essa criança esteja com problemas, dificuldades emocionais, dificuldades de controlar a raiva, talvez os pais também tenham que trabalhar, então aquela família precisa também de um apoio. So you can see some of the examples listed, maybe helping with homework. Então você consegue ver alguns dos exemplos aqui do que você pode fazer, talvez é ajudar com as lições de casa. Maybe something as simple as helping make a meal or clean the house or get help with appointments, getting children to appointments. Ou talvez seja um pouco mais simples, fazer uma refeição, limpar a casa, ou ajudar a criança a conseguir chegar nas consultas dela. Just examples of how all of us can do something as we're seeing children around us and families around us who are struggling. Isso são apenas alguns exemplos mostrando que cada um de nós pode fazer alguma coisa quando nós vemos famílias ao nosso redor que precisam de ajuda, que precisam deste apoio. We had a very interesting meeting with our global leaders of World Without Orphans last week and learned this. Tivemos uma reunião muito interessante na semana passada com os líderes do WWO e aprendemos o seguinte: all of the countries are struggling with coronavirus. Todos os países estão lutando contra o coronavírus. But in a number of countries, it was only the faith community leaders that were willing to have families help take care of children of those who were in the hospital. Mas em muitos países foram apenas os líderes de organizações de fé que estavam dispostos a ajudar as famílias e crianças das famílias de pessoas que estavam no hospital. So here let's talk a little bit about what happens if we only do intervention and not prevention.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece se a gente trabalha apenas na área de intervenção e não na área de prevenção. In the country of Ukraine, for example, Na Ucrânia, por exemplo, there was a big movement for adoption and foster care to get children out of residential homes. houve um grande movimento de acolhimento familiar e adoção para tirar as crianças das instituições. Especially the interfaith community over 10 years motivated adoption for about 40% of all the children who could be adopted in the orphanages. Então, especialmente as comunidades de diferentes fés, elas ajudaram com que, 40%? Actually, it was 80% of those who could be adopted. 80% of those who could be adopted. Tá, ajudaram para conseguir 80% das crianças que puderam ser, que estavam disponíveis a serem adotadas. But actually, over half of the children in the orphanage did not have legal rights terminated and could not be legally adopted. Mas, na verdade, mais de metade de crianças nas instituições, elas não estavam destituídas de suas famílias e, portanto, elas não podiam ser adotadas. So nothing was really done in the country to address this problem of children vulnerable to violence in the home. E nada foi feito no país para resolver essa questão das crianças que estavam sofrendo violência nos seus lares. So what was so sad is when, even though the number of children who were legally orphans decreased, the total number of children living in orphanages increased because more and more vulnerable children came into care. Então, apesar do número de crianças que estavam disponíveis para adoção diminuir, na verdade, o número total de crianças nas instituições acolhidas ali aumentou, porque mais e mais crianças tiveram que ser acolhidas devido às situações nos seus lares. So this brings us to why it's so important to focus on prevention, because if we just, sorry, go ahead, translate. E isso nos ajuda a entender por que a prevenção é tão importante. If we don't focus on prevention, the residential homes will just fill up again once we adopt or foster the children who are there. Porque se não focarmos na prevenção, o número de crianças em acolhimento institucional só vai continuar aumentando. We know from a scientific point of view what works to protect children from violence and abuse. Nós sabemos de uma perspectiva científica o que funciona para prevenir na área de prevenção de abuso e negligência das crianças, violência das crianças. These 7 strategies were created by the World Health Organization, UNICEF, the World Bank, and other organizations. Estas 7 estratégias foram criadas por várias organizações, como a World Health Organization, a UNICEF e várias outras. And they show what research proves works to protect children from violence. E são estratégias que mostram o que as pesquisas mostram que funciona para prevenir que as crianças experimentem violência. The 7 strategies include, first, implementation and enforcement of laws. Das 7 estratégias, inclui a primeira implementação e vigilância do cumprimento das leis. So Audrey, can you just please read the rest? I mean, you see them. I don't really need to translate them. I mean, you don't. Ok. Eu vou ler as 7 aqui. A segunda é normas e valores. Terceira, segurança do ambiente. A quarta é pais, mães e cuidadores recebem apoio. A quinta é incremento de renda e fortalecimento econômico. A sexta é resposta de serviços de atenção e apoio. E a última é educação e habilidades para a vida. So I'm going to give you a few examples of what I mean when I say research shows these things work. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que eu quero dizer quando eu falo as pesquisas mostram que estas estratégias funcionam.
So here you see support for parents. Aqui você vê apoio para os pais, suporte para os pais. And it might be from home visits or group therapy or combined programs in the school and family, for example. E talvez isso se dê como visitas domiciliares, encontros ou terapias em grupo, grupais, programas de escuta nas escolas, em diversos ambientes. And so we see that research shows that families who receive such programs have over a 48% reduction in abuse in the home compared to families who do not receive the programs. E nós vemos nas pesquisas que as famílias que participam de programas como estes, nós vemos que diminui por 48% a quantidade de abusos e violência dentro das famílias, em comparação com grupos de famílias que não participam de programas como estes. Another example, economic strengthening. O próximo exemplo é fortalecimento econômico. Examples can include things like cash transfers or group savings and loans or micro enterprise. Então, exemplos disso são transferência de dinheiro, economia e empréstimos associados a treinamento ou microfinanciamento combinado com treinamento. And you see that these types of programs reduce abuse of children by 50%. E você vê que esses tipos de programas, elas diminuem a quantidade de abusos de crianças por 50%. The reason we believe this is true is that we think so much abuse is economically related. O motivo pelo qual acreditamos que isso é verdade é que uma grande parte dos abusos, elas são relacionados à economia. Elas têm essa correlação. Even when the best options are tried to protect and prevent abuse, sometimes it still happens. Mesmo quando tentamos proteger e prevenir o abuso, às vezes ainda acontece. This is an example of how we have to always be sure we're ready to refer children who need help to professional services. Então, este é um exemplo de como precisamos estar sempre preparados para encaminhar crianças que necessitam de apoios, serviços de apoio. I'm going to point out the second and the last one as examples. Certainly, counseling services like cognitive behavioral therapy for the second one, or foster care for the last one, are examples. Então, eu vou ressaltar aqui a segunda e o quarto exemplo. A segunda são abordagens terapêuticas como terapia cognitiva comportamental e a última encaminhamentos para acolhimento familiar. So you see there are two different lines. If therapy is done for individuals, you have a 30% reduction in abuse. But if it's done as group therapy, you have over a 40% reduction in abuse. Você vê aqui duas linhas diferentes. Quando a terapia é individual, você vê que o número de abusos diminui por 32%, mas quando é em grupo, diminui por 42%. There's something fascinating that is happening in some countries, and it's this. Há algo fascinante acontecendo em alguns países e é o seguinte. While most countries have a child helpline, where you can call a phone number if there's been abuse. Enquanto a maioria dos países tem um telefone que você pode ligar para relatar um abuso, few countries have a helpline that parents can call if they're in the middle of a crisis and afraid they're going to abuse a child. Poucos países têm um telefone que pode ser ligado por pais que estão no meio de uma crise e estão tementes que eles podem abusar de seus filhos. This second example of a parent's helpline is what is beginning to happen more and more. Esse segundo exemplo de um telefone para os pais ligarem em momentos de crise é algo que está acontecendo cada vez mais. And now that we are in this digital age, there's a lot of promise that even something like this telephone line could also be effective at reducing abuse if parents could get some kind of help when they're in a crisis.
Então, agora a gente realmente acredita que nesse segundo exemplo de um telefone que pais poderiam ligar durante uma crise, poderia fazer uma grande diferença também, diminuir esses números. And in fact, in the coming week, there's going to be a conference call about this, and we're going to have some participants from Brazil on the call. E na semana que vem nós teremos uma conferência online sobre isso, sobre esse tema, e teremos alguns participantes do Brasil falando sobre isso. Okay, so now let's talk about making sure that we guard spiritual self-care as one of our priorities. Então, nós agora vamos falar sobre como cuidar do autocuidado espiritual como uma prioridade. The reason this is so important is because any of us who are serving vulnerable children and families sometimes begin to feel burned out by all the stress that surrounds us in the middle of this service. Então, a razão pelo qual isso é tão importante é porque muitos de nós que trabalhamos com crianças e famílias vulneráveis, com o tempo começamos a nos desgastar por causa do estresse que é envolvido neste trabalho. I will say honestly, I am working as a scientist in coronavirus globally every day with our Ministry of Health right now. Como cientista, eu posso dizer que todos os dias eu estou trabalhando com o nosso Ministério de Saúde nessa questão do coronavírus. And I am feeling exhausted by being surrounded by all of the challenges of that every day. E eu estou me sentindo exausta de estar cercada por todos os desafios que envolvem este problema todo dia. So this, for me, spending time every morning for the first hour or so, just thinking and praying and meditating really helps me have my perspective turned into a positive one and feel able to face the day ahead. Então, para mim, ter 1 hora cada manhã que eu começo o dia meditando e orando e pensando, realmente me ajuda a ter uma perspectiva mais otimista para o dia que eu tenho na minha frente. I love it when science catches up with God because science now is showing around the world that mindfulness, which is what it's called, that idea is called, is really helpful for building health for everyone. Eu adoro quando a ciência alcança Deus, porque a ciência está mostrando agora o quanto que essa ideia de mindfulness, que é como chama, né, realmente ajuda muitas pessoas. I thought I would move towards closing by sharing two last pictures with you. Eu gostaria de terminar mostrando umas últimas 2 imagens. So when we think of living refreshed ourselves, I think often of this sculpture. Então, quando eu penso em como podemos viver nossa vida espiritual de forma saudável, eu penso muitas vezes nessa escultura. I feel like I'm this sheep and I need to be reminded of God's love to help me get through the day. Eu me sinto como esse cordeiro e eu preciso me lembrar do amor de Deus para conseguir aguentar o dia. And let me tell you why this is so important to me in this topic of adoption. E eu vou te contar porque isso é tão importante para mim nesse tópico de adoção. One of our adopted sons was 14 when we adopted him. Um de nossos filhos adotivos tinha 14 anos quando nós os adotamos. Our son Sasha, this is one of the first things he made after we adopted him. Essa escultura foi feita pelo nosso filho Sasha. Foi uma das primeiras coisas que ele fez depois que foi adotado. So look at all the gifts that were hidden in that young man that had never been developed. Então veja quantos dons estavam escondidos naquele jovem que nunca foram desenvolvidos. When we would sit and play with Play-Doh as a family, I would notice he was making things that looked like a sculptor made them, and you could hardly even tell what I was making. E quando a gente parava para brincar de massinha como família, eu percebi que ele estava fazendo coisas que pareciam esculturas, enquanto o que eu fazia não dava nem para reconhecer. I asked him, when did you start doing this? Eu perguntei a ele, quando você começou a fazer isso?
He said, when I was about 4, I would pull the putty out of the windows in the winter and make little sculpture figures out of the putty in the windows in our house. Ele falou, quando eu tinha por volta de 4 anos, eu encontrava umas massinhas nas janelas da nossa casa e eu puxava elas e fazia pequenas esculturas. So in the beginning, probably like many of you, I felt like I was helping my children and other children. Então, no começo, provavelmente como muitos de vocês, eu sentia que eu estava ajudando os meus filhos e outras crianças. But now I realize we need them even more than they need us. Mas hoje eu percebo que nós precisamos deles muito mais do que eles precisam de nós. This is what this sculpture reminds me of, and I hope it has encouraged you as well. Essa escultura me lembra disso e eu espero que também tenha te encorajado. So I'll close with this one last picture I took out of the window of a plane. Então eu vou terminar com essa última foto que eu tirei da janela de um avião. If you look on the bottom left, there's darkness, and on the bottom right, there's light. Se você vê no canto da esquerda, você vê escuridão, e no canto da direita você vê luz. This picture reminds me of the secret for the world to take children and families from darkness to light. Essa foto me lembra do segredo para o mundo de levar crianças da escuridão para a luz. So let me share the story. Então, deixa eu compartilhar a história. I had been serving in the Ebola crisis in 2014 in Liberia and Sierra Leone, and I was coming home from that month of service. Então, eu estava servindo na crise da Ebola na Libéria e na Sierra Leone, não sei em português, em 2014. And as I was looking out the window of the airplane on my way home, I saw these clouds and these shadows. E enquanto eu olhava na janela do meu avião, quando eu estava indo para casa, eu vi essas nuvens e essas sombras. When I was coming home, I had felt overwhelmed by how big the problem of death was, and that I was not going to be able to do what was needed to make much difference. E quando eu estava indo para casa, estava pensando nos problemas dessas mortes e pensando no fato de eu não conseguir fazer o suficiente para fazer uma diferença real. I'm sorry, my battery almost ran out. I had to go get the plug. Oh, sim. Susan, there's just 10 more minutes. E Yes, ela I'm finishing now. tem que pegar o carregador dela para o computador dela. So here you see underneath every cloud is a little shadow on the face of the ocean. Então, debaixo de cada nuvem, você consegue ver uma sombra, você consegue ver o mar e em cima dela uma sombra. And I think the real question for all of you online is, which cloud is yours and which little bit of shade is yours to really make a difference in for all the whole world that is needing so much? Então, a pergunta para cada um de vocês assistindo isso é: qual nuvem é sua? Qual sombra é a sua que você fará uma diferença nela e essa diferença fará uma diferença para o mundo inteiro? Sometimes when the problems are really big, you feel like you need to be the shade for all of the problems, but it's not true. Às vezes, quando os problemas eles são muito grandes, você sente que você tem que resolver todos eles, que você tem que ser a sombra para todas as nuvens. That's why your collaboration together as Angard is so important. Mas isso não é verdade, por isso que a colaboração de vocês como Angaad é tão importante. Every one of you doing a small part can make a big difference together. Cada um de vocês exercendo um papel pequeno, juntos consegue fazer uma grande diferença. And I would challenge you to be thinking more seriously about what is the part that you can make right now in the middle of the crisis that your country is facing.
E eu os desafio a pensar qual é o seu papel neste momento, no meio dessa crise que o seu país está passando. There's some part of your life and of your nation that needs your shade. And I want to thank you for what you're doing to make a difference now and what you will keep doing to make a difference in the future. Existe alguma parte da sua vida que precisa da sua sombra, então eu quero te agradecer pela diferença que você está fazendo hoje e pela diferença que você continuará fazendo no futuro. Okay, I think we have the time for just a few questions, maybe. Do we? Talvez a gente tenha tempo para algumas dúvidas, algumas perguntas.